entrar logo na palavra, que o tempo realmente é curto. Abra a sua Bíblia, a Bíblia de Romanos. Romanos 8. Romanos, capítulo número 8. E a partir do versículo de número 12, que nos fala filhos de Deus. Para quem não pegou, Romanos 8, verso de número 12 em diante. Eu vou estar lendo, você vai estar me ajudando na leitura. Ok, diz aqui a palavra. De maneira que, irmãos, somos devedores não a carne, para viver segundo a carne. Verso 13, quem vai ler em voz alta? Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se viverdes pelo Espírito, mortificareis. Se pelo Espírito mortificareis as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Verso 15, outra pessoa. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. 17, que vai ler. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiro de Deus e cordeiro com Cristo. Se com ele sofremos, também com eles seremos glorificados. Amém. 18 diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. 19. Que vai. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. 20 nos diz: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. 21. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. 22 nos diz: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. 23, vai. Outra pessoa. Não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nossos íntimos, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. 24 nos diz: porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará. 25. Mas se a esperança, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Amém. Pode aceitar-vos. A oração já foi feita. Eu quero realmente ganhar tempo. E quero, se possível for, poder explanar os versículos que acabamos de ler ainda
agora, né? Estamos no tema subordinado, né? Que nos fala que somos o que? Filhos, Raquel, de Deus. Quem é filho de Deus? Levanta a mão. Quem é filho de Deus? Glória a Deus. Deus, aleluia. Que maravilha, né? Aleluia. É muito, eu posso falar, emocionantes. Nós sabemos que somos reconhecidos diante de Deus como filhos legítimos, né? Mas sabemos que também, né, existe aqueles filhos que são filhos, entre aspas, bastardos. Existem os filhos legítimos e existem os filhos bastardos. Né? Aleluia. Se você perguntar, ou se nós perguntarmos para as pessoas lá fora, né, irmão Renato e demais pessoas aqui presentes, se nós perguntarmos as pessoas lá fora, seja católicos, seja espíritas, seja cartomante, seja budista e etc., né? Se nós perguntarmos, você é filho de Deus, o que será que essas pessoas responderiam logo de cara? Que é, né? Todos lá fora, Ninguém quer ser filho de Satanás. é verdade, todos lá fora dizem ser filhos Mas faz a vontade de Deus. Mas se nós formos olhar pela Bíblia e pela palavra, filhos legítimos de Deus são aqueles que servem a Deus. Não são todos que são filhos de Deus, mas os legítimos servem a Deus e são reconhecidos como filhos de Deus. Não é à toa que a palavra de Deus nos diz que nós somos sacerdotes reais de Deus, real de Deus. Nós somos sacerdotes de Deus. Nós somos propriedades de Deus. Nós somos morada do seu Espírito. Será que todos, na verdade, são realmente sacerdotes do Deus Altíssimo? Será que todos são propriedades, são moradas de Deus? Será que todos são templo do Espírito Santo de Deus? Será mesmo como as pessoas lá fora que não servem a Deus diz ser filhos de Deus? Mas a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que outra vez verás a diferença entre quem serve e quem não serve. Há uma diferença. E o verso de número 14 nos diz assim, de maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Amém? De maneira que a Bíblia diz, irmãos, somos o quê? Somos, de maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para vivermos segundo a carne. Ou seja, nós não somos devedores de cumprir as concupiscências da carne. De maneira que nós não somos devedores da carne para viver segundo a carne. Deus nos chamou como filhos para que viéssemos viver
segundo o seu Espírito. A Bíblia nos diz: andai em Espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Então nós não somos devedores da carne. Porque, se formos analisar a Bíblia, nos diz que o salário do pecado é o quê? A morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus falou para Nicodemos que nasce da carne e que nasce do Espírito Amém. Nós que servimos a Cristo, somos uma igreja espiritual. A igreja não pode ser uma igreja carnal, que vive constantemente na carne, na prática do pecado, na lascívia, na concupiscência carnal, na porneia. Essa não é a igreja de Deus Altíssimo na terra. Mas eu conheço uma igreja de Deus Altíssimo que, conforme a Bíblia, tem que ser uma igreja imaculada, uma igreja simples, uma igreja lavada pelo sangue do Cordeiro. A minha Bíblia, a sua Bíblia, diz que quem está em Cristo, nova criatura. As coisas velhas já se passou, e eis que tudo se fez novo na vida do crente que serve a Deus. Tudo tem que haver mudança. Tudo o quanto nós vamos fazer seja para a glória de Deus. Nós que servimos a Cristo não devemos fazer nada para agradar a nossa carne. Se fôssemos completamente liberal, servir a Cristo e fazer conforme as nossas próprias vontades, estaríamos andando em caminhos largos, em portas largas, se fôssemos fazer a nossa própria vontade. O caminho era largo, a porta era larga, mas o Senhor nos chamou para que viéssemos andar em caminhos o que estreitos, em portas o que portas estreitas, onde não entra bagagem, não entra o pecado. Naquele grande dia, a Nova Jerusalém, conforme a Bíblia, aleluia, é uma cidade ataviada, ornamentada por Deus, e tem as passagens, tem as portas, as entradas, para que os crentes possam adentrar pelas portas.
Mas só que é sobre as portas há anjos. Os guardiões de Deus estarão aqui à porta, estarão os sentinelas de Deus, olhando um por um. Lembra da mensagem do noivo e os convidados da festa, que a princípio muitos não aceitaram o convite para as bodas do casamento. O que aconteceu? O Senhor disse, para os seus servos: vai nas favelas, vai nos becos, vai nas ruas, e traga todos que vocês acharem para as bodas do casamento do meu filho. Traga todos. Os convidados renunciaram, mas o Senhor enviou seus servos e diz: olha, traga para casa, traga para serem convidados, convida essas pessoas que ninguém não dá nada. Vai trazer tanto os má como os bons, vai trazer. Aí a Bíblia diz que os servos saíram, foi em busca, como se fosse um evangelismo, foi em busca, convidando um por um. Levou os convidados para a festa, para as bodas do casamento. Chegou lá, a casa encheu agora de convidados. Só que, porém, quando a pessoa que está no mundo, que vai para a igreja, que toma uma decisão, as suas vestes são trocadas. Isso, a pessoa muda, a pessoa é pautada, todas as sujeiras é tirada, a pessoa se converte e lá estão os novos crentes nas bodas do casamento. Pessoas que foram convidadas, pessoas que aceitaram. E agora, chega agora, o dono da festa começa a andar por sobre o salão. Mas esse dono da festa, irmão Célia, ele começou a olhar outro exemplo, como está rede as suas vestes. Ele olhou uma mão, ele passava, olhava para o irmão Renato, por exemplo, olhava para a irmã Amiga, olhou para a igreja, olhou para um, olhou para outro. Nossa Bíblia diz que na sua passagem, nas bodas do casamento, o dono da festa recebeu o que eu estou falando. Ele passou. Só que, porém, é melhor aos convidados, é melhor. Aleluia. Em meio aos convidados, a Bíblia diz que
ele achou um homem lá no campo. Aí ele pergunta, homem, quem foi que ele convidou? Como você entrou aqui? Cadê as suas vestes nupcial? Cadê as suas vestes? Tinha um intruso no meio da festa, das bodas do casamento. Quem seria? Que seria o encontro da noiva com o noivo. E nesse encontro da noiva com o noivo, a noiva tem que estar o quê? Ornamentada. Tem que estar com suas vestes purificadas. A igreja tem que estar o quê? Limpa, sem mácula, sem carrapichos, sem manchas, sem rugas. Mas tinha alguém no meio da igreja, da festa, das bodas de casamento, que assim o Senhor bateu o olho e ele perguntou: aonde está as suas vestes nupcial? Aonde está? A Bíblia diz que o dono da festa chama os seus servos a mostra, outras palavras, e olha, pega aquele homem, narra, pega para ele, tira daqui de nosso meio, lança nas trevas, aonde alguém chora e ranger dentes, porque ele não está com as vestes o quê? Nupcial. Amém. Como estão as suas vestes? Você que serve a Deus. Como estão as suas vestes? Estamos constantemente nas bodas do casamento. Estamos constantemente dentro da igreja. Não. Estamos. Mas ele vai passar. Ele vai passar um dia no meio dos crentes. Aleluia. Esse dia vai chegar. Ele vai passar no meio da igreja. E a minha Bíblia diz que o julgamento começará primeiro pela casa. Depois lá a casa de Deus terá primeiro um acerto de contas com Deus, depois o mundo lá fora. A Bíblia diz que ele separará os cordeiros, as ovelhas. Ele vai passar e vai separar os cordeiros e as ovelhas. A Bíblia diz que ele vai colocar a sua direita. É isso. E os bodes. E as raposas, outras palavras falando, será colocada à sua esquerda. Naquele grande dia, pessoas que estão, às vezes, até mesmo na igreja, há uns anos,
não se converte. Pessoas que às vezes é até batizada, mas não se converteu, não é sinal de convertimento. Pessoas que às vezes até tomam a Santa Ceia na igreja, mas isso não é sinal de convertimento. Pessoas que até mesmo frequentam os cultos dentro da igreja, mas isso nem sempre é sinal de convertimento. Aleluia. Mas, pastor, se as pessoas fazem isso, e não é sinal de convertimento, então quais são os sinais de convertimento de que a pessoa já largou a obra da carne? Quais são os sinais? Para começar, a minha Bíblia e a sua Bíblia diz o seguinte, que a árvore produz depois e de um rio não jorra 2 tipos de água. Aí a minha Bíblia também diz, como também a sua Bíblia diz, ou fala sobre o fruto do Espírito e as obras da carne. Aleluia. Quem tem os frutos do Espírito e quem tem as obras da carne. Mesmo estando na igreja. E quem vê essas coisas? Quem vê essas coisas? Desde quando queiramos ou não, vou falar porque eu conto em doutrina, queiramos ou não queiramos, em nosso meio sempre haverá sonho e tudo. Sempre. E o pastor não pode separar, porque esse amigo, a Bíblia diz, deixa o sonho no meio dos trigos, deixa. Porque tirando pode danificar o trigo. Quem vai fazer essa obra naquele grande dia? Ele. Quando ele descer e passar no meio das bodas do filho, que representa o casamento da igreja, que é a noiva com o noivo, que é Jesus. É ele que vai fazer essa obra. Aí eu pergunto, será realmente que todos são filhos de Deus? Será que já morreram para o pecado? Já nasceram para Cristo? Será mesmo? Eu queria, às vezes, entrar na mente de algumas pessoas, ou poder até mesmo entender o porquê muitas pessoas entram na igreja, passam anos e anos, como eu reconheço, pessoas que não foram batizadas,
Pessoas que já participaram de uma Santa Ceia, mas não se converteram. Pessoas que já pregaram a palavra, pessoas que já dirigiram até um culto na igreja ou nas igrejas, mas não se converteram ao Senhor. Eu queria entender, mas não tem realmente como, só Deus que sabe, daquele grande que Deus vai fazer com essas pessoas. O que passa pela cabeça dessas pessoas, já às vezes caem dentro da igreja, anos, né? E só se voltarem para as coisas da carne, porque quando a igreja tem palavra, a igreja tem orações, a igreja tem campanhas, a igreja tem doutrinas, ensina constantemente, mas a pessoa passa o tempo todo indo para a igreja. A palavra entra por um ouvido, sai pelo outro ouvido. Lembra de Simão, o mágico, na cidade de Samaria, quando Filipe pregou diante de uma tão grande multidão, pessoas aceitaram a palavra, pessoas foram batizadas nas águas, pessoas foram batizadas no Espírito Santo também. Filipe pregando em Samaria. Simão mágico de lá, que elogia multidões de pessoas com sua magia, né? Dizendo que tinha aceitado também a palavra. Sabe o que aconteceu? Ele se infiltrou no meio das pessoas que estavam sendo batizadas nas águas, e ali no meio ele foi batizado nas águas. Ele foi batizado. Mas a árvore boa produz bons frutos. Entenda. Chega agora Pedro na cidade, cheio do Espírito Santo, estende as mãos sobre os novos convertidos, né? Ora, e a Bíblia diz que eles foram cheios. Eles receberam o Espírito Santo. A terra tinha posições de mãos.